Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves, eu quero em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. Vamos fazer uma meditação num texto da Palavra de Deus e depois orar juntamente contigo. O texto que eu quero meditar nesta manhã está em Gênesis, capítulo de número 48, a partir do versículo de número 8, que diz assim a Palavra de Deus: Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Nós estamos meditando no trecho de Gênesis, no livro de Gênesis, e nesta semana chegamos aos últimos capítulos do livro de Gênesis. No capítulo 48 nós vemos Jacó, que é chamado de Israel, teve seu nome mudado para Israel. Já nos seus últimos dias, recebe a visita de José. E diz o texto que Jacó já estava com a sua vista cansada, não estava identificando quem eram as pessoas, e foi avisado para ele que José estava ali, presente, para visitá-lo. O interessante nós observarmos aqui é que o texto lá no capítulo 47, no versículo de número 28, diz que Jacó viveu na terra do Egito durante 17 anos. E agora, ele no final da sua vida, ele não reconhece os filhos de José. E nós podemos, com tranquilidade, dizer que quando os filhos de José nasceram, ainda estávamos no período de prosperidade, ainda não estávamos na seca. Então nós poderíamos dizer que quando Jacó foi para o Egito, os filhos de José já eram ali adolescentes, deviam ter os seus 10 anos por aí. E agora, 17 anos depois, eles já eram jovens adultos ali pelos seus 25 anos, né? Poderíamos dizer assim, com tranquilidade. E durante 17 anos, Jacó conviveu ali com os filhos de José, e não só os filhos de José, mas os filhos dos outros filhos. Então é bem provável, sim, que Jacó tenha tido um contato mais íntimo com os filhos de José. Porém, agora ele não reconhece e pergunta quem são aqueles que estão ali com José. E nós poderíamos dizer que isso ocorreu porque quando avisaram a Jacó que José estava presente, não avisaram quem era, que José estaria também com seus filhos. E quando ele pensa, bom, José está aqui para me visitar, e ele vê 3 vultos, ele pergunta quem são os 3. Né? E aí José vai e responde: Estes são os meus filhos, que Deus me deu aqui na terra do Egito. Ou seja, talvez uma outra interpretação que a gente pudesse aferir seria o motivo de Jacó perguntar para José quem eram aqueles, sabendo que eram os filhos, para ver qual seria a reação de José ao dizer daquilo que estava ali presente, ou daqueles que estavam presentes. E eu quero te fazer uma pergunta, porque José disse que eram os filhos que Deus havia dado para ele na terra do Egito. E nós sabemos que José recebeu muitas coisas na terra do Egito. José recebeu riquezas, José recebeu fama, José foi abençoado por Deus. E quando ele fala
que estes são os meus filhos que Deus deu na terra do Egito, nós poderíamos dizer que José está reconhecendo que a riqueza maior que ele teve no Egito foram os seus filhos. E nós hoje temos visto que muitas pessoas acabam dando valor exagerado a coisas materiais, a riquezas, a bênçãos, bênçãos materiais, a riquezas, a fama, o carro novo, casa, alguma coisa nesse sentido. E não dão valor ao que verdadeiramente Deus nos dá no dia a dia. E nós temos uma história que eu ouvi certa vez de uma pessoa que gostava muito de apostar na loteria. E ela passou numa loja e comprou um bilhete e ficou sabendo que existia ali na cidade um profeta, uma pessoa que fazia orações e que previa o futuro e etc. E ela foi consultar esta pessoa. Eu vou lá para saber se esse bilhete aqui é o bilhete premiado, é o bilhete que eu vou ganhar a minha riqueza, o meu dinheiro, a minha independência financeira. E ela chegou nesta pessoa, neste sábio, essa pessoa de oração, para saber se ela iria ter a sorte de ter o bilhete premiado. Então ela perguntou, chegou para a pessoa: escuta, eu gostaria que você fizesse uma oração, consultasse aí o teu Deus, para que eu pudesse ter uma noção de que se este bilhete aqui é um bilhete premiado, um bilhete que vai me dar a minha independência financeira, a minha bênção, porque eu gostaria de ganhar uma loteria, ganhar um bilhete de loteria. E aí o sábio foi, fez a oração, e na oração ele pediu: olha, que Deus te dê muita saúde. E aí a pessoa que foi consultar o sábio, né, o dono do bilhete, falou assim: peraí, mas não foi isso que eu pedi. Eu queria saber se esse bilhete aqui é premiado. E você me vem falar em saúde? E aí então o sábio falou assim: é isso mesmo. Que Deus te dê muita saúde. E aí o rapaz saiu, foi embora. Passados alguns dias, ele estava andando na cidade, teve um AVC e entrou num coma profundo. E os médicos chegaram à conclusão de que era irreversível. E aí chamaram a família e reuniram os filhos, parentes, a esposa, e eles ficaram ali em vigília, aguardando o momento derradeiro daquele homem. Passou uma semana, 2, 3 semanas e nada aconteceu, o homem continuava num coma profundo. E aí, ao final da terceira semana, estavam ali os filhos reunidos, o médico também, fazendo alguns exames, e de repente, do nada, aquele homem abriu os olhos, sentou-se na cama, começou a falar e teve uma melhora, e daqui a pouco estava recebendo alta, e o médico foi e falou assim: olha, você é um milagre. Na realidade, eu poderia dizer que o teu caso é 1 em 1 milhão. E aí, nessa hora, o homem reconheceu que, na verdade, ele havia ganho um bilhete de loteria, porque a probabilidade, e na maioria das vezes, de um bilhete de loteria estar premiado é 1 em 1 milhão, ou às vezes até em mais vezes. Então, na realidade, quando aquele homem foi buscar um auxílio, uma oração para saber se ele iria receber um bilhete de loteria, se ele ia ser sorteado no bilhete de loteria, a oração que aquele sábio fez verdadeiramente trouxe para ele um resultado positivo. Ele verdadeiramente ganhou um bilhete de loteria. Quando o sábio disse que ele tivesse muita saúde, ele ganhou
uma renovação de vida, ele ganhou uma nova oportunidade, como disse o médico, uma chance em 1 bilhão. Então, quando José reconhece que o que Deus deu para ele na terra do Egito, de mais sagrado, de mais precioso, foram os seus filhos, além da riqueza, além de toda a fama, é o que nós devemos fazer. Agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá, que aparentemente não tem um valor monetário, não tem um valor de fama, mas tem um valor de vida, tem um valor de genealogia, tem um valor espiritual diante de Deus. Então que neste dia nós possamos agradecer a Deus pelo dom da vida, por aquilo que Ele tem nos dado e que tem feito diferença, não só nas nossas vidas, mas na vida daquelas pessoas a quem nós amamos. Mas que principalmente sejamos agradecidos a Deus pela saúde que temos, de poder trabalhar, de poder conviver com as pessoas, de poder fazer o bem a todas as pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque a cada dia nós somos sorteados com um bilhete de loteria. Mas esse bilhete de loteria não traz riqueza, não traz fama, não traz posses. Esse bilhete de loteria que nós ganhamos dia a dia traz para nós saúde, traz para nós vida, enquanto milhares não encontram um ar para respirar no dia seguinte, porque o fôlego de vida foi tirado deles, nós continuamos vivos. E isto é motivo de agradecer a Deus, porque dentre milhões e bilhões de pessoas, nós tivemos o nosso bilhete de vida renovado por Ti. E por isso nós te agradecemos. E que durante este ano de 2023, que possamos, cada dia, respirar novamente e agradecer o dom da vida que Tu nos dás. Talvez neste momento algumas pessoas estejam num leito do hospital, estejam ali sofrendo, estejam desenganadas pelo médico, mas nós cremos, Pai, que se esta for a Tua vontade, eles hão de levantar-se dos seus leitos e hão de ter uma vida normal novamente. E talvez tenham outras pessoas que estejam com dificuldades financeiras, estejam colocando todas as suas fichas, todos os seus sonhos, todas as suas realizações na questão financeira. Eu coloco agora diante de Ti, ó Deus, pedindo que dê uma nova chance, mas que principalmente que eles possam reconhecer que nem tudo se resolve através da situação financeira, mas tudo se resolve tendo ao nosso lado a Tua pessoa agindo, nos orientando, nos guardando. E nesta hora, deste dia, eu quero Te agradecer por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas, por tudo aquilo que Tu já preparaste para nós, como bênção, mas principalmente que nós possamos a cada dia estar conscientes do Teu poder e da Tua providência sobre as nossas vidas. Esta oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, meu amado amigo, minha irmã, minha amiga. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus, nesse dia. Amém.